Eu quero, em nome do Senhor Jesus, aqui em Salmos de número 27. Em nome de Jesus, você que está em casa também, nos acompanhe nessa leitura. Consiga Salmos de número 27, Salmos Davídico. Glória a Deus. Que a graça e a misericórdia e o favor e a bondade do Senhor continue nos acompanhando todos os dias. Glória a Deus. Salmos de número 27. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, a buscarei. Até aí somente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A salmista começa com declarações bonitas, né? Declarando que o Senhor é Deus, que Ele é a luz, Ele é a minha luz e a minha salvação. Nós também podemos, né, amados, declarar essas coisas. Falar que o Senhor, Ele é mesmo, verdadeiramente Ele é a nossa luz, a nossa salvação e é aquele que tira de nós todos os temores. Todos os temores de fora, não temor de dentro de nós. Porque temor temos que ter, né, a Deus. Mas os temores de fora, né, do dia a dia, daí de fora do mundo, pânico, pavor, atrocidades. Quando os homens maus avançarem contra mim, para destruir eles, meus inimigos e meus adversários tropeçarão e cairão. Olha a certeza que ele tem, amados. O homem, né, Davi, viveu as suas guerras, as suas batalhas, com essa certeza e com essa fé. Aí ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procurarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oh, glória! Glória a Deus. Viver, amados, na presença de Deus é uma coisa ímpar, né? Como diz a igreja do louvor, quem já provou os santos dos santos, que é na casa de Deus, como poderá viver em outro lugar, né? Sem ter essa presença, sem ter essa graça, sem ter esse cuidado de Deus. Para contemplar sua bondade e buscar sua orientação no seu templo. Olha, buscar orientação no templo. Aí tem pessoas que falam assim, para que ir para o templo, né? Mas temos a palavra de Deus, temos que ir ao templo, porque faz parte do ajuntamento espiritual, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. Aleluia. No seu tabernáculo me esconderá
e me porá em segurança sobre um rochedo. Ele é a nossa rocha. Glória a Deus. Ele é a nossa torre forte. Aleluia. Aleluia. E Davi diz mais, que eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Glória a Deus. Amados. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações cantarei e louvarei ao Senhor. Aleluia. Satanás na terra ficou aí, para enfraquecer a fé, perturbar a paz, o sossego. Então, amados, na casa do Senhor, na presença do Senhor Deus Jeová, é o lugar onde eu e você temos que estar abraçado com a palavra, na casa de Deus, na presença de Deus, e oferecer nossos sacrifícios de louvor, orar a Deus, bendizer o nome do Senhor com todas as nossas aclamações e cantarei louvores ao seu nome. Aleluia. E ele diz: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Ora menos horas, o Senhor está respondendo a minha e a sua oração. Aleluia. E vamos deixar, não amados, a casa do Senhor. É gostoso, é prazeroso nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque é nesse lugar onde Ele fala, onde Ele envia mantimento. Na casa Ele envia mantimento, envia, mas essa aproximação, essa comunhão, esse calor humano tem que existir, Como disse o apóstolo Paulo, não deixando como alguns, deixando-vos de congregar. Temos que nos reunir num ambiente, como igreja, para adorar o nome do Eterno, para bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele disse ainda assim: e procurarei. Aleluia. Vamos orar, amados. Vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar porque porque o salmista Davi disse: Senhor, ouve a minha oração quando clamo. Irmão, está bom? Glória a Deus. Orar também é bom. A situação está boa, Vamos falar com Deus. A situação, olha, irmão Pedro, a situação está remota. Vamos orar um pouco também. Irmão Pedro, a situação está caótica. Vamos orar. Irmão Pedro, acho que eu não preciso de tanta oração, mas vamos orar assim mesmo, em nome de Jesus. Eu estou com os bolsos assim, transportando de dinheiro, mas vamos orar também, amados, para não perder o jeito, para não perder aquela prática boa de falar com Deus. Aleluia. Vamos bendizer o nome do Senhor. Você que está na casa também, vamos orar a Deus, agradecer por mais um dia, agradecer por mais uma semana, que o Senhor Deus venha aí aplanando os nossos caminhos, endireitando as nossas veredas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai eterno e Pai santo e soberano, toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor Deus, e toda adoração sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração, Senhor Deus. Pai amado, que fizermos, Senhor, neste lugar, na nossa casa, onde nós estivermos, Senhor, que seja para a glória do Teu santo nome, para louvor do Teu nome. Só o Senhor, ó Deus, é digno de toda glória. Só o Senhor, ó Pai, é digno de toda adoração, de todo louvor. Ah, Pai amado, Pai eterno e Pai de amor, perdoa, Pai, todos os meus pecados. Perdoa, Pai, todas as minhas iniquidades, todas as minhas transgressões, todos os meus malfeitos, por gestos, por palavras, conscientes e inconscientemente, Senhor Deus. Pai amado e Pai de amor. Como disse, Pai, o salmista Davi, e nós oramos também, segundo, Pai, a Tua palavra, uma coisa pedimos ao Senhor e a procuraremos, que nós possamos habitar na casa do Senhor
por muitos, por longos e longos dias. Pai, porque é nesse lugar que o Senhor fala conosco, é através da Tua palavra que o Senhor, meu Pai, esclarece, aleluia, os nossos caminhos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra, ela habite, Pai, de maneira poderosa, de forma satisfatória, desde a planta dos pés até a nossa cabeça, meu Pai, desde a nossa cabeça até a planta dos pés, Senhor, porque a Tua palavra, ela vai na divisão da alma e do espírito e produz o efeito necessário naquilo para que foi enviado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos, para iluminar os nossos caminhos, os nossos passos. Pai eterno e Pai de amor, abençoa, Pai, este lugar de adoração. Recebe, Pai, nessa manhã de domingo, junto, Senhor Deus, com os ouvintes, aleluia, que estão flutuando conosco, Pai. Estende, Pai, as Tuas mãos poderosas, abençoando esta casa, abençoando, Senhor Deus, essa família, de maneira poderosa, Senhor. Sara esta casa, sara esta família, Pai, alcança essa família com a Tua grande salvação, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno e Pai soberano, só o Senhor, meu Pai, é Deus, só o Senhor é digno da glória. Pai, alcança a vida deste jovem, alcança, Senhor Deus, a vida deste adolescente, a vida desta dona de casa, deste pai de família, desta pessoa, Senhor Deus, da melhor idade, que muitas das vezes até pensa, não tenho mais o que esperar dessa vida. Alcança, Pai, a vida deste homem, a vida desta senhora, que está, meu Pai, farto de dias, que já chegou, meu Pai, na melhor idade. Toma, Pai, a vida dessas pessoas pelas Tuas mãos, opera com Teu grande poder, desde a cabeça até a planta dos pés. Vem, Senhor da glória, com a Tua unção, Senhor Deus, com a Tua glória, com a operação do Teu poder, porque está escrito, Pai, em Tua palavra: aquele que começou uma boa obra, aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua, Senhor Deus, trabalhando de maneira especial. Continua, Senhor meu Pai, trabalhando de forma espetacular, para a glória do Teu santo nome, meu Deus eterno e Deus da glória. Nós oramos, Senhor, junto com a Tua igreja, pelas autoridades constituintes, pelas autoridades, Senhor Deus, legislativa, administrativa, pela casa judiciária. Oh, Senhor meu Pai, Senhor, toca, Pai, na vida de cada homem, na vida, Pai, de cada mulher. Alcança, Senhor, a vida destes homens e mulheres que têm uma grande responsabilidade. Oh, Senhor Deus, criar leis, criar legislações. Estende, Pai, as Tuas mãos poderosas sobre cada igreja da nossa cidade, sobre cada igreja do nosso município. Opera, Pai, com poder, que o Teu Santo Espírito continue, meu Pai, aleluia, a chamar, a alistar, Senhor Deus, para estar em oração. Pai eterno e Pai soberano, meu Deus e meu Pai, que toda barreira seja lançada por terra, que todo embaraço, Senhor Deus, seja lançado por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, alcança a vida dos nossos colegas de trabalho, alcança, Senhor Deus, a vida daqueles que não confessam ainda o Seu santo nome. Alcança, Pai, de maneira poderosa, de forma extraordinária, assim, Senhor meu Pai, através do Teu Espírito, como o Senhor tem alcançado a vida do varão Cornélio naqueles dias. Alcança a vida deste homem, a vida, meu Pai, desta mulher, a vida deste homem que encontra-se em condição de rua, vidas que se encontram precisando, Senhor meu Pai, de uma libertação espiritual, vidas que se encontram na idolatria, na feitiçaria, vidas que se encontram, Pai, servindo aos deuses mudos, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Alcança, Pai,
a vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai eterno, joga por terra a toda obra contrária, a toda obra das trevas, a toda obra, meu Pai, daquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Meu Deus e meu Pai, neutraliza agora, que sejam, Senhor meu Pai, paralisadas, frustradas as obras do adversário, as obras, meu Pai, de Satanás. Pai, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, resistis firmes na fé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja lançado por terra, que toda artimanha do adversário seja lançada por terra. Pai, que toda palavra, meu Deus, que toda palavra contrária, toda palavra de baixo escalão, que toda degradação moral, espiritual, que seja, Pai, lançada por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que prevaleça a tua palavra, que permaneça a tua verdade espiritual. Que permaneça, Senhor da glória, aleluia, o teu poder da tua palavra, pois a tua palavra, ela é martelo que quebra pedra. A tua palavra, ela é poderosa, aleluia, para nos salvar, para nos curar, para libertar, para regenerar. Pai, regenera vidas que se encontram, Pai, numa sala de penitenciária. Regenera, Senhor da glória, vidas que se encontram presas, encarceradas. Opera com teu grande poder. Elas estão ali, Senhor, porque quebrou leis moral, cívica e espiritual, mas merece, Senhor meu Pai, a salvação. Alcança com a tua grande mão, Senhor, salvando, resgata aquelas vidas onde elas se encontram, Pai, dentro do presídio, dentro de uma casa de recuperação. Alcança, Pai, para a tua glória, que seja quebrado todo jugo de Satanás, que seja quebrado toda obra contrária, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e Deus de amor. Pai, em nome de Jesus, em o nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, a nossa cidade, prospera, Pai, na nossa cidade. Meu Deus, alcança milhares de famílias que não te conhecem ainda, outras pessoas, outros familiares que se encontram, Pai, afastados, distanciados da tua presença. Oh Deus, alcança com mão forte, alcança, Pai, com teu braço de poder, alcança, Pai, com a destra da sua justiça, porque o teu nome é justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz justiça, Pai, na nossa sociedade, faz a tua justiça sobre a nossa nação, faz justiça, Pai eterno, sobre a nossa posteridade. Opera, Pai, entra com justiça na vida deste trabalhador, na vida desta trabalhadora. Entra, Pai, com a tua justiça, com o teu agir, com o teu trabalhar na vida desse homem, de maneira poderosa, de forma extraordinária. Pai eterno, abençoa, Pai, nesta manhã, de maneira poderosa e sobrenatural, a vida de cada ouvinte, a vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está, meu Pai, cultuando conosco. Pai, toca de maneira poderosa, toca de maneira sobrenatural, curando, meu Pai, jogando por terra todas as doenças, queimando a doença, aniquilando a enfermidade, queimando o vírus do maligno, queimando, meu Pai, a toda obra contrária, a toda obra das trevas, a toda obra maléfica, que sai em nome do Senhor Jesus Cristo, de toda influência do mal, que sai em nome do Senhor Jesus Cristo, de toda perturbação, que aqueles espíritos imundos que vêm para tirar o sossego alheio, o sossego da sociedade, que saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que toda potestade do ar, Senhor, lança de alto a baixo, queima, Pai, com teu fogo da glória, com teu fogo espiritual. Pai, destrói agora todo principado, toda potestade do ar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus.
Recebe, Pai, nessa manhã, por tua graça e bondade, a nossa adoração. Ouve, Pai, a oração dos teus filhos. Ouve, meu Pai, a oração da igreja. Ouve, Senhor, e responde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno e Pai santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus, recebe nessa manhã a presença do Senhor Jesus. Recebe na tua vida a glória do Senhor Jesus Cristo. Recebe na sua vida nessa hora a palavra do Senhor que vai lá na divisão da nossa alma, na divisão do nosso espírito e produzindo o efeito necessário naquilo para que foi enviada. Pai, que a tua palavra enviada nessa manhã, ela sare a tua igreja, que ela nos sare, que ela nos estabeleça, que ela nos fortaleça, que ela nos limpe a cada ministração, a cada pregação, a cada aprendizado, Pai, da tua palavra. Esse é o efeito, que ela nos cure, deixe a cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pois no dia da adversidade, Ele nos guardará protegido em sua habitação. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom. E oferecerei, disse o salmista Davi, sacrifícios de louvores. Quem quer adorar o Senhor, diga glória a Deus. E podem bater palmas para o Senhor Jesus. Oh, glória, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a todos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia.
santo é teu nome, aleluia. Oh, te adoramos ao santo, te adoramos ao santo de Israel, alecanda, labalaba, tchulecanda, labalaba. Oh, ele canta, labalaba, tchulecanda, labalaba, tchulecanda. Oh, santo, santo, santo é teu nome. Oh, tu és santo, tu és digno de louvor, de adoração. Oh, labalaba, tchulecanda, labalaba. Oh, la suplicanta, la batilione, canta, la bacheia, la balabalaba. Oh, santo, 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 santo. Oh, a igreja diz tu és santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Glória, glórias a ti, Senhor. Estamos aqui o adorando. Oh, este culto é oferecido para o Senhor. Receba, Pai eterno e soberano, o nosso louvor. Receba a nossa adoração nesta manhã. Aleluia. Glória, glória, glórias a ti, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Perto quer estar. Teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que
Somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, Somente a ti, Senhor. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. somente a ti. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus. Oh, glória. Irmã Solange. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, disse Davi. Que nós também, amados, possamos ficar nessa verdade bíblica, na presença de Deus, como disse o apóstolo Paulo, falando de Deus na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo, ou seja, ou na sua palavra. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus seja louvado. A Bíblia diz: se alguém der um copo de água a qualquer desses pequeninos que crê no seu nome, de maneira nenhuma, amados, perderá seu galardão aqui para Aleluia. Vá pegando aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar a distribuir água para o servo de Deus. Oh, glória, para termos galardão de profeta. Eita, Jesus. Amado, você que está em casa, nos acompanhe também nessa leitura. Momento de nós falarmos um pouquinho sobre dízimos e ofertas, Aleluia. que também faz parte da nossa adoração. Todo um bom cristão que é batizado, já participa da ceia, amados, pode e deve ofertar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 7. Em nome do Senhor Jesus, o glória. Você que está em casa, também pode nos acompanhar nessa leitura coletiva, em nome de Jesus. Já ensina as criancinhas aí, que tem entendimento, já levar uma oferta no culto à noite. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 7. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Minha versão um pouco diferente. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Né, amados? Nós devemos, com um sorriso nos lábios, né,
com satisfação e gratidão, aleluia, ofertar a Deus, reconhecendo que o que temos, o que possuímos, todas as nossas posses, não vem de outro ser, vem de Deus. Quem concorda comigo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A gente não pode contribuir também por necessidade ou com tristeza. Não, com alegria, com sorriso, né? Aleluia, com gratidão. Louvado seja Deus. Em casa, amados, você acaba de ler esse texto todo, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida de cada ofertante, pela vida de cada dizimista, em nome do Senhor Jesus. Depois dessa oração, amados, vamos ouvir a palavra com o pastor Ulisses Batista. Vamos preparar a nossa alma, o nosso coração para receber a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E não há nada do que se rejeitar a palavra do Senhor. Ela é poderosa para nos salvar. Glória a Deus. Pai amado, Pai eterno e Pai celestial. Abençoa, Senhor Deus, a cada ofertante, a cada dizimista, as mãos prontas e liberais, Senhor, que compreendem e atuam nesta palavra e obedecem essa palavra. Pai amado e Pai poderoso, abençoa os teus filhos, Pai, de maneira poderosa, de maneira recalcada, sacudida e transbordante, porque é o Senhor quem abre as janelas do céu e derrama sobre a vida do teu povo, a igreja, uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, porque assim diz o Senhor dos exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai celeste, toma a vida, Pai, do teu servo, pastor Ulisses, usa ele, Senhor Deus, mais uma vez, como anel de selar, como disse o profeta Isaías, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Senhor Deus, envia a tua palavra, pois a tua palavra, Senhor, é a palavra do Senhor, é a palavra dos céus, é a palavra da salvação, que é poderosa, Pai, para nos curar, poderosa para nos limpar, poderosa para nos santificar, desde a cabeça até a planta dos pés, corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a tua palavra enviada, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes prospera naquilo para que foi enviada, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra nesta manhã, ela nos cure por dentro e por fora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus, glória ao Pai eterno, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Saúdo a você que está em casa com a paz do Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Ele que é digno. Não há outro além do Senhor Jesus. Não há outro. Estava vendo essa semana, até mandei ali um link para a pastora ver. É a misericórdia de Deus que tem que estar sobre o povo. Misericórdia. Eles pegaram uma caveira de uma pessoa morta, colocaram dentro de uma imagem de escultura, colocaram a cabeça na cabeça da escultura, para as pessoas adorarem aquilo lá. Então, irmãos, as pessoas, elas fazem parece que não lê a Bíblia, que Deus abomina, já abomina a estátua, agora coloca uma caveira dentro da estátua. E isso é maldição que vai ir sobre quem está ali concordando com aquilo, porque tem muitas coisas que a gente não pode concordar. Nós temos que ler a Bíblia, acompanhar o que a Bíblia fala sobre o assunto, sobre aquilo que está acontecendo. Quando você começa a ler, a concordar com a palavra de Deus, Deus ele vai mostrando o caminho.
Porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho, Jesus é a Bíblia. Jesus é a Bíblia. Aquele que não acredita na Bíblia, acha que a Bíblia é alguma coisa é certa, alguma coisa é errada, está discordando de Jesus. Porque Jesus, a Bíblia fala que no começo ele era o Verbo. E ele se fez carne, ele veio de nós. E ele mostrou, ele deixou tudo aqui escrito. Tudo foi escrito. E é ele, cada letra, cada ponto, cada vírgula que tem na Bíblia é Jesus. É Jesus ensinando. É Jesus mostrando o caminho. Agora nós temos que crer. Jesus, ele fica tudo resumido. Ou você crê ou você não crê. É tudo resumido nisso. Se você crê na palavra, você vai ser salvo. Se você não crê, você está condenado. Porque Jesus falou: aquele que crer e for batizado será, mas o que não crê já está condenado. Então nós temos que crer. Temos que crer na palavra do Senhor. Eu gostaria aqui de deixar uma palavra aqui no nome do Senhor Jesus, que está em Mateus 13, versículo 44 adiante. E o tema da mensagem é: qual é o valor da sua bênção? Mateus 13, 44 adiante. Qual é o valor da sua bênção? O culto é uma bênção para nós? É. Como foi dito aqui no início, que a melhor coisa é estar todos os dias na casa do Senhor. Vamos para o culto? É isso aí para mim também. Para mim eu tenho que policiar muito, mas muito nisso. Vamos para o culto? Vamos. Hoje está chovendo. Irmãos, a gente tem que se policiar e voltar ao primeiro amor. Eu lembro que quando eu me converti para ir para a igreja que eu ia era lá atrás da rodoviária. E aquela chuva que estava. E quando eu chegava ali na rodoviária, no posto, ali quando chove, vocês sabem, inunda tudo, fica. E era uma igreja que eu tinha que ir de terno e gravata. E para passar ali, eu ia andando para passar. Chegava lá, estava até o joelho da água. Em sopa, mas estava lá. No culto. Ia no banheiro lá, torcia, arrancava a calça, torcia e cultuava. Não perdi o culto. Primeiro amor. Coisa que nós não podemos perder de maneira nenhuma. E que a gente vai deixando. E às vezes, e qual que é o valor da nossa bênção? Aí depois reclama disso, reclama daquilo. Por que não está acontecendo? Por que não acontece? Por quê? Mas é porque, às vezes, nós deixamos a desejar. Eu estava vendo o pastor falando que o obreiro chegou para ele e falou: pastor, não acontece nada. Mas você busca Deus, meu filho. Você busca. Você ora. O que tem por orar. Porque Deus ele vai falar só se você orar. Se você não orar, não adianta, ele não vai falar com você. Você vai ouvir a palavra, a sua fé vai ficar acesa, mas Deus não vai falar. Da maneira que você quer, da maneira que nós queremos, porque nós queremos. Nós vemos os profetas do passado, que ele chegava e orava, e Deus falava com ele. Deus falava diretamente com a pessoa. Aquela voz que vem do céu. Quem já ouviu aquela voz que vem do céu?
falar. Muitas das vezes até olha para trás. Nossa, será que tem gente falando comigo? Será que tem gente falando comigo? Alguém está falando comigo. Quem será? É Deus. Porque Deus, Ele quer falar conosco. E Ele quer falar através da palavra, Ele quer falar através do sonho, Ele quer falar através da oração, porque Ele vem, Ele senta ali do nosso lado, mas também o inimigo vem também. O inimigo vem, e a função do inimigo é o que? É confundir. Mas quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia fala que jamais nós seremos o quê? Confundidos. Porque nós vamos conhecer a voz de Deus. Nós vamos conhecer a voz dele. Aqui, em Mateus 13, versículo 44, a palavra diz assim: as parábolas do tesouro escondido. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Veja só a parábola que Jesus, pode sentar na presença do Senhor, a parábola que Jesus, ele falava que o reino de Deus é semelhante, irmãos, é semelhante a coisa boa, coisas maravilhosas, a joias, a rubis. A parábola aqui que ele coloca que nós temos que buscar a Deus como nós buscamos o nosso alimento. Você sai todo dia de manhã, vai trabalhar, porque você quer receber o quê? O seu salário no final do mês. Essa semana uma pessoa tomou advertência, foi advertida pela chefe e perdeu o cartão. O cartão é R$400 agora, tá, parece, vai subir para 400. Então ela perdeu o cartão de R$400, ela ficou muito triste, muito chateada, muito nervosa. Mas por que ela perdeu? Porque ela não buscou da maneira que ia para buscar. Aí a pessoa fica chateada, aí a pessoa fica falando de uma coisa, fica falando de outra, mas mereceu aquilo, é uma regra. E no mundo do Senhor, no mundo espiritual tem regra. No mundo espiritual tem regra, e essa regra, se nós não seguirmos da maneira que é para seguir, nós deixamos o quê? Porta aberta, brecha para o diabo entrar. E o diabo entra nas brechas. Ele não está nem aí, ele não pede licença, ele não bate na sua porta, às vezes bate até na porta. Às vezes até bate na porta, porque eu lembro certa feita que eu estava jejuando, que eu estava orando por uma causa, e ali na minha porta, ó, eu falei, nossa, 2:30 da manhã, quem que está batendo na minha porta? O portão fechado, cadeado, o portão era alto, não tinha como ninguém entrar. Tinha caco até no portão assim. Eu falei, que coisa. Aí eu fui na porta, cheguei na porta, abri a porta, a janela, tinha coisa de vidro assim, abri uma senhorinha, bem velhinha, ali na porta, batendo. Eu abri assim, olhei, de capuz na cabeça. Ela falou, quero entrar aí. A hora que ela falou, quero entrar aí,
Veio um arrepio. Fiquei arrepiado até o cabelo, assim, arrepiou. Arrepiou, fiquei arrepiado. Falei, não, está amarrado em nome de Jesus. Aqui você não entra, virou fumaça. Sumiu não. Então, às vezes ele quer entrar. Ele quer entrar, mas por que ele não entrou direto? E muitas das vezes está sentado, na hora que você olha, o bicho está aqui, ó, do seu lado ali tentando você. Enforcando. Verdade. Irmãos, o inimigo é terrível, mas ele não entrou porque eu estava numa campanha de jejum e oração, mas aí ele foi até a porta, aí ele chegou educadamente e bateu na porta, quero entrar. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que buscar o reino dos céus, porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele é semelhante a um tesouro escondido. Você já encontrou esse tesouro? Você que está aí no lar, você já encontrou esse tesouro? Ou você ainda está procurando esse tesouro? Porque quando você aceita a Jesus na sua vida, quando você reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, é colocado uma coroa na sua cabeça. Uma coroa com pedra preciosa. Você tem aquela coroa ali porque você se torna um filho legítimo do Senhor, um herdeiro. Herdeiro do que? Herdeiro da salvação. Glória a Deus. Herdeiro do céu. Glória a Deus. Você se torna um herdeiro. Mas se você não tem aquela coroa ainda, então vai buscar. Vai buscar essa coroa. Corre atrás. Não fique esperando o tempo passar, porque o tempo já está próximo. Eis que estou à porta e bato. E ele está à porta. E o diabo está desesperado. O diabo já está colocando caveira para a turma adorar. E dentro do evangelho ele está fazendo isso. Porque aconteceu um caso disso aí, lá no Paraná, também, uma igreja evangélica. O pastor estava adorando uma estátua, uma caveira, fazendo que a caveira conversava. E isso, muitas pessoas que viram isso dividiu porque é isso que o diabo quer, irmãos. O diabo ele quer dividir. Ele quer dividir, porque ele dividindo, ele divide o casal e conquista a alma daquele, conquista a alma daquela, conquista a alma dos filhos. E é isso que ele quer dividir para conquistar. E nós temos que se unir cada vez mais com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, nós temos que estar de acordo com aquilo que vem do alto, nós temos que estar de acordo com o Senhor Jesus, nós temos que estar de acordo com os nossos pastores, nós temos que estar de acordo com a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que estar de acordo, irmãos, para que nós possamos prosseguir para o alvo. E o alvo é o que? É a salvação. O alvo é a nossa salvação. Para nós sermos salvos, nós temos que seguir a regra. Qual que é a regra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu já não vou mais amar essa imagem. Não. Vou deixar de lado. Porque se você for ver, Salomão, um grande homem de Deus, deixou muita palavra boa na Bíblia, mas ele se desviou. Ele se desviou, ele começou a deixar as esposas adorarem outros deuses dentro da casa dele. Dentro da casa. E aí Deus desagradou disso. Deus desagradou. Ele tinha um reino eterno.
Você vai ser rei, o seu filho vai ser rei, o filho do seu filho vai ser rei, o filho do seu filho vai ser rei, e você vai continuar, mas não, por causa da desobediência ao Senhor, foi cortado isso. E aí dividiu. O reino de Israel foi dividido. Colocou uma pessoa ruim para lá, deixou outra pessoa pior para cá, que não adorava a Deus, e começaram a adorar a deuses estranhos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos adorando. Nós temos que adorar a Jesus, Glória a Deus. a palavra do Senhor, porque a palavra ela vai libertar, a palavra ela liberta. Aleluia, santo é o nosso Deus. Versículo 46: e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Você já viu isso aqui, irmãos? Apanha toda a qualidade de peixe. Uma vez eu fui lá em Iguape, aí eu acordei de madrugada e o dono da pensão que eu estava lá, ele falou: vamos pescar? Aí eu peguei, subi no barco lá, falei: vamos lá. Aí nós fomos pescar junto com ele. E lá no meio do mar, ele jogava a rede e tirava os peixes. E os peixes miudinhos ele jogava tudo de volta. Alguns peixes ele jogava, outros ele tirava. Ele só pegava os peixes bons. Os peixes bons. E eu vendo aqui, de manhã eu estava lendo essa passagem aqui, eu estava vendo. Veja o versículo 48: e estando cheia, a puxava para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos, os bons e os ruins, porém lança fora. E aqui Jesus está fazendo uma comparação, e já está acontecendo. Se nós formos prestar atenção, hoje já está acontecendo essas coisas. Aqueles cristãos que têm valor, aqueles cristãos que são de fé, que é nascido de Deus, eles vão permanecer. Mas aqueles que não são nascidos de Deus, aqueles que não creem, aqueles que são... Eu estava vendo uma passagem, não me lembro da onde, em Salmos, que fala dos filhos estranhos. Filhos estranhos. Tem cristão que é filho estranho. Tem cristão que ele está dentro da igreja, mas ele está falando mal. Aqui nós tivemos uma pessoa assim, um filho estranho, que ele veio aqui, até pregou aqui, mas ele falava mal do dízimo, ele falava mal da oferta. Filho estranho. Aí a pessoa fala: eu vou naquela igreja lá, fala muito dinheiro, aquela igreja fala isso, aquela igreja fala que ele é filho estranho. Aonde ela for, ela vai achar um defeito, porque é um filho estranho. E o salmista ele falava para Deus tirar o filho estranho do meio da igreja. O filho estranho ele tem que sair, porque ele ora ao contrário, ele faz tudo ao contrário. Então nós temos que tirar o filho estranho e orar para que Deus ele coloque filhos legítimos dentro da igreja. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a este Deus maravilhoso. Versículo, glória a Deus. Versículo 47. Diz assim. No versículo 50. E lança-los na fornalha de coisa. Diga: Deus me livre.
na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Entendestes todas estas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Sim, Senhor. Então nós temos que entendermos. Nós temos que entender o que Jesus fala e dizer para Jesus: sim, Senhor, eu vou obedecer. Sim, Senhor, eu vou fazer. Aleluia, santo é o nosso Deus. Veja só aqui em Lucas 5. Lucas 5, versículo 27. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus só falou isso, ele passou, viu ele sentado e falou: segue-me. E ele levantou ali e seguiu. Ele confiou, ele creu. Quando nós cremos em Jesus, nós vamos seguir. Nós vamos fazer o que Ele manda. Porque Ele tem a sabedoria para mandar, Ele tem a virtude para mandar. E nós, como filhos, nós temos que obedecer. Mesmo que doa, porque muitas das vezes dói. Tem coisa que dói de você fazer, mas você tem que obedecer. Porque a obediência, ela gera o que, irmãos, na nossa vida? Bênção. Obediência gera bênção na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa saúde, em tudo. Se nós vamos no médico, o médico fala: toma esse remédio. Você vai lá e guarda o remédio e não toma. Daqui a pouco você vai estar mais doente aí, porque você não obedeceu. Você não obedeceu a ordem. Aí aconteceu o quê? Prejudicou você mesmo. E quando nós não obedecemos, nós prejudicamos a nós mesmos. E muitas das vezes aquele que está do nosso lado. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Aleluia. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Aleluia. Então, irmãos, quando nós obedecemos, nós recebemos algo especial. Vocês lembram Jesus, quando ele subiu no monte? Quando ele subiu no monte para jejuar, para orar, o diabo apareceu ali para tentá-lo. E ele venceu toda a tentação. Tudo que vinha sobre ele se defendia com a palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra. Tudo que acontecia, ele se defendia com a palavra. E depois que ele acabou ali os dias dele ali, o que aconteceu? Veio os anjos e os serviu. Então é dessa forma, quando nós obedecemos, nós vamos ser abençoados por Deus. Você não vai ficar à mercê, você não vai ficar o tempo todo daquela forma, não. Deus, ele vai abençoar, porque Deus está olhando, Deus está vendo. Nós ouvimos aqui no domingo que Deus, ele está vigiando. Ele está vigiando. Ele está olhando. Ele está olhando e Ele sabe, irmãos, a nossa capacidade. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E muitas das vezes nós não fazemos aquilo: não, mas Deus entende. Deus sabe. Deus sabe que você podia fazer. Deus sabe que você podia ir. Deus sabe que você podia ofertar. Deus sabe que você podia dizimar.
Deus sabe que você, porque Ele deu condição para você, mas você não, Deus entende. Não, Deus entende sim. Deus entende, mas o inimigo das nossas almas, ele está procurando uma brecha para desobediência. Para desobediência. Então obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Aquilo que Deus falar, faça à risca. Não deixa, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Vocês lembram Saul? Saul, o profeta, chegou e falou: Deus falou para você fazer assim, assim, assim e assim. Ponto final. É isso. Faça isso e você vai ser abençoado. Aí ele esperou, mas cadê o profeta que não parece? Muita gente está assim hoje. Cadê Jesus que não volta nunca? A minha avó já falava, a minha bisavó já falava, e Jesus não volta. Então eu não vou fazer não. Vou deixar para fazer mais tarde. Quando eu ficar velho igual meu pai, quando eu ficar velho igual a minha avó, quando eu ficar, aí eu vou, aí eu faço o que é certo. Porque eu sou muito novo. Eu sou muito novo, então eu posso me divertir, eu posso beber à vontade, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. E aí não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Porque só fala. Mas a palavra está falando isso. A palavra está falando. Saul esperou, não apareceu. Aí ele foi lá e deixou uns boi, deixou o rei vivo. E aí apareceu o profeta. Por que você fez isso? Por quê? Por que você não está obedecendo? Esse porquê é terrível. E naquele grande dia, todo mundo, todos, pequenos e grandes, rei, todos vão ficar frente a frente com Jesus. Todos. Não vai ter um que não vai. Você não pensa não que você vai ser jogado lá no fogo do inferno, ou você vai entrar no trono do Senhor ali, na porta celestial, sem olhar para Ele. Não, você vai olhar. Você vai olhar e você vai ser julgado por Ele. Você vai ser julgado por Ele. Ele vai chegar, olhar dentro do seu olho e vai falar: por que você não me obedeceu? Por que você adorou aquilo e não adorou meu nome? Por que você fez isso e não fez aquilo? Por que você não aceitou aquilo que foi falado para você, aquilo que você ouviu, aquela palavra que você ouviu, que só o Senhor é Deus, que só Ele salva, que só Ele é o Rei dos Reis, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida? Por que você não acreditou? E ninguém vai escapar. Quer eu acredite, quer você acredite, quer ele acredite, vai haver esse dia. Isso é uma certeza. É uma certeza. Vai haver aquele dia que nós vamos ter que encarar. Nós vamos ter que encarar. E ali, irmãos, não adianta, não vai ter suborno, não vai ter mentira, não vai ter nada. Você vai ter que olhar no olho dele, porque ele sabe e ele tem prova. Ele tem prova. E a Bíblia fala que muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí Jesus vai olhar e vai falar: aparta de mim que eu não te conheço. Então você não vai ser jogado em vão, não, irmãos. Não vai ser jogado em vão. Você vai ser julgado ou absolvido pelas suas boas obras, a sua fé, por crer em Jesus, ou por você não crer em Jesus,
você vai ser lançado no fogo do inferno. Mas isso é sério, pastor. Isso que o senhor está falando é sério, não é só que é Bíblia, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então nós temos que obedecer, simplesmente assim. Vai ter que revogar algumas coisas? Vai. Você vai ter que deixar o pecado. Porque o pecado não entra no céu. Vai ter que deixar a bruxaria. Vai ter que deixar a idolatria. Vai ter que deixar a prostituição. Vai ter que deixar as coisas torpes, palavras torpes. Vai ter que deixar a mentira, porque o mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Nós vemos lá uma lista, irmãos, em Apocalipse. Tem uma lista de coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil tirar. Eu tenho que mentir, eu não tenho coceira na língua para mentir. Tira isso, peça para Deus, que Deus vai te ajudar. A Bíblia fala que Deus ele ajuda, irmãos. A Bíblia fala que Deus é o nosso ajudador. Se nós pedirmos para Ele, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar, porque o tempo está próximo. E Ele não quer lançar ninguém fora. E muitas das vezes você já veio até Ele, você aceitou Ele, hoje você está aí, fora. Eu lembro um dia que eu estava na igreja e entrou uma pessoa lá na porta. A pessoa estava normal, de repente a pessoa manifestou e começou a chamar eu para fora. Vem aqui para fora, você vai ver o que eu faço com você. Vem aqui. Aí eu pensei, nossa, mas era um rapaz bem magrinho assim. Eu falei, se eu sair lá, eu vou bater nele. Imagine, daquele tamanhinho lá. Mas aí o pastor falou, mas ele está manifestado. Ele está manifestado, ele está falando para você ir para fora. Mas não lá para fora para brigar com ele. Para fora da igreja. Para fora da presença de Deus. Venha ver o que eu faço com você. E muita gente está saindo fora da proteção do Senhor. Então, a pessoa ela fica lá fora, a pessoa não descansa. A pessoa não descansa. E a Bíblia fala para nós estar na presença de Deus, estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós vamos ter o descanso que nós merecemos. Porque Deus ele dá descanso. Mas quando nós deixamos de obedecer, o inimigo lhe chama você para fora, ele vai chamando. Ele chama de uma forma, ele chama de outra, ele chama de outra. Chega uma hora que ele vai conseguir. Se você estiver em desobediência. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos firmes na presença do Senhor, levante a sua mão direita para o céu e diga: eu estou firme na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que estar firme na presença do Senhor. Firme na presença desse Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia, santo é o nosso Deus. Então é dessa forma que nós vamos vencer, igreja. É dessa forma que você vai vencer em todas as áreas. Então nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que estar com a palavra gravada no nosso coração. No nosso coração, para que nós possamos prosseguir. E quando o inimigo vier, nós estamos preparados. Estamos preparados. E cada dia daqui para frente, cada dia vai ser mais difícil de pregar o Evangelho. Vai ser mais difícil, vai chegar uma hora que a polícia vai estar parando na frente e ouvindo o que você está falando, o que você pode e o que você não pode. Eles vão querer colocar uma censura dentro da igreja,
E já está acontecendo isso. Tem país aí que não pode nem pregar mais. Nem pregar. Por quê? Porque o cerco está se fechando. O tempo está se abreviando, está próximo à vinda do Senhor, e cada dia mais a política já está se fechando contra o Evangelho, e às vezes nós ficamos pensando, preocupados com a política, preocupados com o que vai acontecer com o país, e esquecemos da nossa salvação com Jesus. Então nós não podemos se preocupar com isso. Nós temos que apenas olhar para Jesus. Olhar para Jesus, pedir para Ele proteção, pedir para Ele ajuda, que é de lá que vem o nosso socorro. É Ele quem vai nos livrar do laço do passarinheiro, é Ele quem vai nos ajudar naquele momento difícil, é Ele que vai dar força para aquela pessoa que serve a Ele. E nós que estamos servindo, nós temos que ficar atentos, para que nós possamos vencer em nome do Senhor Jesus. E fez de Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aleluia. E Jesus respondeu e disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão o quê? Enfermos. Aleluia. Então Jesus sempre tinha uma palavra boa, uma palavra verdadeira, uma palavra que afrontava o diabo, porque o diabo ele vem de encontro com a gente. O diabo ele quer vir de encontro, e nós não podemos nos calar. Não vou falar não. Muitas das vezes você está ali e uma pessoa fala uma palavra ali e tem uma outra pessoa aqui. Aquela pessoa fala e você conhece a verdade. Não vou deixar quieto, porque religião e política ninguém se envolve, mas não é. Aquela pessoa pode cair no laço dele. Então tem que dar uma coisa para a pessoa ficar pensando. Não é bem assim não. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala, porque nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra de Deus. E aí se uma pessoa vem retorcendo aquela palavra, nós vamos falar: não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, 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 assado. Agora reflita e vai lá e leia. Outro dia o pessoal estava discutindo sobre dízimo, aí eu peguei e falei: olha, leia a Bíblia em Malaquias. Mas é o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento só serve alguns versículos então. Só alguma coisa que serve, os outros não. Vou tirar isso aqui não. Isso aí é propósito de Deus. A Bíblia é Deus falando com a gente. Então leia. A Bíblia fala dos ladrões. A Bíblia fala: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais em que no dízimo e na oferta. Então, se você acha que não tem nada a ver, a Bíblia fala que você é ladrão. Mas como? Pense e leia. Peça para Deus que calma. Eu estou falando que está escrito. Aí a pessoa que está ali ouvindo já fica pensando. Daí a pessoa vai lá uma hora, vai ler a Bíblia e vai ver: nossa, o que o pastor falou lá está escrito mesmo, é verdade. É verdade. Então agora se escuta aquilo ali, aí a pessoa deixa do jeito que está, da maneira que está, da forma que está, e acredita naquela mentira do diabo. Porque o diabo é mentiroso, dá vontade de falar mentira do diabo, né? Aí você vai estar xingando, isso aí não pode, mas nós temos que falar da Bíblia. Porque a Bíblia fala assim, a Bíblia não fala dessa forma, a Bíblia fala assim, assim. E eu vejo pessoas que estão lendo a Bíblia todo dia, irmãos. Todo dia está lendo a Bíblia e pula essa parte. Tira essa parte. E o que a Bíblia fala de tirar? E aí a parte lá na árvore da vida que está no
Então a Bíblia fala sobre isso e a pessoa não entende isso. Tem que aumentar. A pessoa não entende isso. Ah, eu já li a Bíblia inteira. Ah, você leu a Bíblia inteira, mas essa parte que você tirou. Então essa parte não valeu. Não, mas essa parte é lá para fulano, mas você está na mão de hoje. Hoje nós estamos aqui, então é para nós. Está escrito aqui, é para nós, é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus? Creia. 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 O apóstolo Paulo, ele falou, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então creia no que a Bíblia diz. E não tire nem isso e nem aquilo. Obedeça tudo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A não ser que tivesse o versículo ali que chegou no Novo Testamento, Jesus tirou. Ah, mas Jesus aboliu. Né? Mas não, Jesus fala que é bom fazer isso. E aquilo, eu amo, mas tira aquilo. Então Jesus falou que é bom fazer isso também, aquilo. Então Jesus está ensinando que ele não tirou isso não, irmãos. Ele não tirou dízimo. Ele não tirou. Porque foi Deus que colocou. E Deus permanece aqui. E não é do Velho Testamento, é antes de Moisés. Moisés ele fez ali porque o povo estava de qualquer jeito, de qualquer forma. E hoje nós estamos vendo o povo de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu lembro a igreja de um amigo, irmãos, ela era lotada, lotadinha a igreja, ficava gente lá para fora, e vendia pastel, vendia feijoada, lotada a igreja. Chegava o dia de pagar o aluguel, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, mas por quê? Porque o povo não ofertava, o povo não dizimava. O povo estava ali, era uma igreja alegre, era um louvor muito bonito, mas o povo não dizimava, não ofertava, não ajudava a obra de Deus. E estava cheio. Então nós temos que ver o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? E às vezes a pessoa não entende, mas porque o pastor nunca falou. Um dia eu fui fazer uma campanha lá, daí depois a pessoa chegou para mim, o pastor nunca falou disso. O pastor quer ver a igreja cheia, não quer falar da verdade, e a pessoa morre, vai para o inferno depois, a culpa é de quem? É o pastor que não pregou a verdade. Queria ver o povo ali, o movimento. E aí depois que passou o tempo, eu fui alugar a igreja no meio do salão, eu fui alugar, o dono do salão falou assim para mim, viu, mas você não é igual aquele pastor lá, né? Que não paga aluguel. Falou dessa forma, pagar um picadinho de moeda. Cada um é cada um. Você vai ter que confiar em mim. Pagar o dobro do preço que o pastor dá. E Deus nunca desamparou, irmãos. Nunca desamparou. Tinha pouca gente na igreja quando eu assumi lá. Tinha pouca gente, mas Deus nunca desamparou. Todo mês tinha ali aluguel. Era R$1.200 para cá. Tá. Até quando Deus deixou eu com a porta aberta lá, 4 anos que eu fiquei, Deus honrou. Ele falou, mas como que a igreja era cheia? Ele mesmo veio um dia no culto, o dono do salão, falou, a igreja do outro pastor era cheia de gente, ele não tinha assunto, não tem ninguém. Ele falou assim, assunto não tem ninguém, quase, tem 5, 6 pessoas, e você consegue? Eu falei, mas é Deus quem faz. Deus quem faz a obra. Ele falou, ficou assim, ficou pensando. Então, às vezes, nós não entendemos isso. Mas é uma brecha que o diabo deixa, porque a pessoa tem medo de falar do Evangelho. Tem medo de falar da palavra. Eu não tenho medo de falar, irmãos. Eu falo.
Eu falo, porque é a palavra de Deus, eu vou ter medo de falar a palavra de Deus? Não, nós vemos os profetas, Jeremias, ele era açoitado, ele era surrado, ele era xingado, e às vezes nós somos também xingados, nós somos açoitados. Quem pode hoje pegar o pastor que está lá falando e descer, mas a turma fala. Esse aí é um açoite. É dessa forma que nós somos açoitados, xingados. Mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai se cumprir um dia. Eu creio que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Amém? Santo é o nome do Senhor. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a esse Deus maravilhoso. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, Pai querido e santo. Que o Senhor, ó Pai eterno e soberano, tenha derramado as suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Pai. Porque aqui, Senhor Deus, nós pregamos a tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela ultrapassa, Senhor Deus, o entendimento humano, mas ela vai, Senhor Deus, no mais profundo do coração e da medula. Pai querido e Pai amado, que a tua palavra, Senhor Deus, ela não volte vazia, mas que, Senhor Deus, volte venha para fazer aquilo que o Senhor determinou, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra, de glória e de louvor. Oh Pai eterno e soberano, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, abençoa aquela pessoa que vai, Senhor Deus, ouvir esta mensagem, a pessoa que está no lar, ó Pai querido e santo. Abençoa de uma forma grande, de uma forma especial, de uma forma, Pai querido, que, Senhor Deus amado e soberano, essa pessoa venha a aprender de Ti, ó Pai querido, que é humilde e manso de coração. Abençoa, Pai eterno e soberano, a cidade de Tatuí, abençoa a Vila Angélica, abençoa o nosso país, o nosso Brasil, ó Pai querido, abençoa, Senhor Deus, a cada pastor, ó Pai querido, da cidade de Tatuí, a cada evangelista, a cada diácono, a cada, Senhor Deus, pessoa que Te serve, ó Pai eterno e soberano. Abençoa cada igreja que está com a porta aberta, pregando a Tua palavra, meu Deus. Abençoa de uma forma especial. Abençoa, Senhor Deus, a cada pastor itinerante, que, Pai amado e Pai soberano, sai, Senhor Deus, pregando o Teu Evangelho. Abençoa de uma forma grande e de uma forma especial. Isso eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E as transformações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre, como já diz. Amém. Agindo Senhor Deus, quem impedirá? Ninguém. Vamos em paz, em nome de Jesus, bom domingo todo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.